Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria estar na presença do Senhor Jesus. É motivo de... Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. É uma passagem bem conhecida dos irmãos. Todos os irmãos conhecem essa passagem. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 19. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ler Lucas capítulo 19. Vamos ler o versículo 8. Lucas 19, 8. Amém? A palavra do Senhor fala assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glórias. É uma passagem bastante conhecida. Nós sabemos que Zaqueu, pregado, sempre pregado aí no dia a dia, prega a palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai falar sobre Zaqueu, um publicano. Vai falar de um homem, aleluia, Jesus amado, santo Deus de poder e Deus de glória, que ele era chefe dos publicanos e era rico. Aleluia, Jesus. Ele era o chefe dos publicanos e ele era rico. Porém, ele era um judeu. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai falar de um homem, aleluia, Jesus amado e santo, que trabalhava ali, irmãos, com os romanos, Vai falar de um homem, aleluia, que ele cobrava impostos sobre o seu povo. Aleluia. E nós sabemos que naquela época as pessoas viviam, os judeus eles viviam de festas, eles viviam da criação de ovelhas. Então eram as pessoas, irmãos, que eram carentes, não eram pessoas ricas. E ali eles tinham que pagar os impostos. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor fala que Deus fala assim, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então César eram os impostos. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor fala justamente desse homem. Então, irmãos, ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus, e porém ele era um homem rico. Irmãos, ele era um homem rico, porém, aleluia, Jesus, não era um homem feliz. Eu creio que ele não era feliz, irmãos, porque se ele cobrava o imposto do próprio povo dele, aleluia, Jesus, sabendo da dificuldade que aquele povo passava, que aquele povo, eles trabalhavam para comer, eles viviam na pesca, aleluia, Jesus amado, viviam numa situação precária, e aquele homem cobrando impostos, e nós sabemos que eles trabalhando para os romanos, a vida dele é uma vida boa, aleluia. Então ele era odiado pelos judeus. Ele era como se fosse um romano. Os judeus o tratavam como se fosse um romano.
Ele pertencia àquele povo. E eu creio, irmãos, que nas idas e vindas do Senhor Jesus, naquele lugar, ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, irmãos, ele quis conhecer aquele Jesus. Porque ele também queria aquilo. Porque onde Jesus passava, Jesus curava, Jesus salvava, Jesus levava amor. Aleluia, Jesus. Jesus levava paz. E eu creio, irmãos, que ele era uma pessoa atribulada. Eu creio que lá no íntimo dele, ele falava assim: eu necessito de algo. Eu necessito de algo. Eu preciso de algo. Porque quando nós não estamos na presença do Senhor Jesus, a nossa alma é angustiada. Porque lá no nosso íntimo, nós necessitamos de alguma coisa. Nós não sabemos o que nós precisamos, mas nós necessitamos de alguma coisa. Assim como Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, assim somos nós. Quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos que nós precisamos de alguma coisa, mas até então a gente não sabe o que nós precisamos. Mas quando nós ouvimos falar do Senhor, a gente sabe a necessidade qual é. É a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. É a presença do Senhor que nos falta. Aleluia, Jesus. E com Zaqueu não era diferente, irmãos. Ele precisava de alguma coisa. Ele se sentia atribulado. Ele se sentia angustiado. Ele sentia que necessitava de algo. Mas ele não sabia o que ele necessitava. Até ele ouvir falar de Jesus. Porque o Senhor Jesus já era conhecido. Aleluia, Jesus. Pelas indas e vindas do Senhor. Aleluia. Pelos milagres que o Senhor fazia naquele lugar. Por onde ele passava, ali ele curava. Ali ele libertava. Ali ele salvava. E Jesus, irmãos, ele não escolhia. Aleluia, Jesus. Ele não escolhia, irmãos, a quem ele ia salvar e a quem ele ia curar. Ele não queria saber se era judeu, se era gentil. Ele fazia a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E Zaqueu, por ser um publicano, aleluia, Jesus amado, ele achava que ele não tinha, aleluia, o direito de conhecer Jesus. Mas eu creio, irmãos, que antes mesmo de Zaqueu subir naquela árvore, o Senhor já sabia que ele ia subir. Porque nós sabemos que o Senhor nos conhece, irmãos. Aleluia, Jesus amado. Porque a palavra do Senhor já foi falada aqui. Antes mesmo de nos formar e antes de nós sairmos da madre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Então o Senhor conhecia Zaqueu. Aleluia, Jesus. Ele sabia o que Zaqueu fazia. Mas nem por isso o Senhor deixou de estender a mão para Zaqueu. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor fala que quando, aleluia, Jesus foi para Jerusalém, e Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar. Aleluia. A palavra do Senhor fala que aquele publicano era de estatura pequena. Então ele achou, irmão, que se ele entrasse no meio da multidão, Jesus não ia vê-lo. Mas quando Jesus quer fazer a obra, ele nos vê em qualquer lugar. Aleluia. Jesus, ele nos vê em qualquer lugar, irmãos. Mas para Zaqueu, ele não sabia o poder do Senhor. Ele não conhecia o poder de Jesus Cristo. Aí ele achou que ele precisava subir na figueira. Ele falou: se eu subir, eu vou ver. Porque ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. Aleluia, Jesus.
porque ele necessitava do Senhor. Quantas vidas necessitam do Senhor? Quantas, irmãos? Quantas? Tem muitas vidas que ainda precisam conhecer o Senhor. Precisa ouvir falar do Senhor. E como essas vidas conhecem o Senhor? Com a minha vida, a sua vida, falando do Senhor Jesus. É através de nós. É através das nossas vidas, irmãos. Então nós não podemos ter vergonha de falar do Senhor Jesus. Nós não podemos ter vergonha de falar que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta. Por onde quer que nós passar, aonde quer que nós vá, aonde quer que o Senhor nos coloque, a gente tem que ter uma palavra do Senhor. Muitas vezes não queremos falar do Senhor porque nós temos vergonha. Fala assim, eu não sei falar. O profeta Jeremias falou isso. Senhor, eu sou menino, eu não sei falar. O Senhor falou para ele, abra a tua boca e eu te encherei. Assim é sobre as nossas vidas. Se nós não dermos a oportunidade de Deus trabalhar sobre as nossas vidas, irmãos, aleluia, Jesus. Nós temos que dar oportunidade ao Senhor. A gente tem que dar oportunidade de abrir os nossos corações e falar, Senhor, eis-me aqui. Faz o teu querer e a tua vontade. Aonde quer que eu ponha a planta dos meus pés. E o Senhor quer me usar como vaso. Porque nós somos vasos de honra, nós somos vasos escolhidos do Senhor Jesus. Então nós não temos que ter vergonha de falar do Senhor. Aleluia, Jesus. E Zaqueu, irmãos, ele ouviu falar, então ele queria subir. Ele subiu naquela árvore, ele subiu na figueira, porque ele queria ver Jesus passar. Aleluia, Jesus. Que nós possamos dar oportunidade para pessoas que não conhecem o Senhor. Aleluia, Jesus. Através desses vídeos, através de estarmos na rua, aleluia, nós damos o bom testemunho do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que a melhor pregação, irmãos, é o nosso testemunho. É o que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então, muitas vezes nós temos a oportunidade de estar aqui na frente e falar assim, olha, o Senhor livrou, o Senhor guardou a minha casa, o Senhor livrou os meus filhos. Esse é um testemunho, irmãos. E quando a gente vem aqui na frente e fala os testemunhos, a grandeza do Senhor, o que o Senhor fez sobre as nossas vidas, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. É através desses testemunhos que nós ganhamos almas para o Senhor Jesus. Então nós não podemos ter vergonha de falar do Senhor, da grandeza do nosso Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala, irmãos, que aquele homem subiu na figueira. E quando Jesus passou, aleluia, Jesus. E era uma multidão, irmãos. Era multidão e ele era muito pequeno, mas ele subiu na figueira porque ele queria ver Jesus. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, aleluia, Jesus, e estamos com os nossos olhos espirituais fechados. Mas se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, irmãos, a gente vai enxergar o trabalhar de Deus, o que Deus tem feito sobre as nossas vidas, as guerras que o Senhor tem travado para mim e para você estar aqui, na presença do Senhor. Para que nós venhamos estar na presença para louvar e engrandecer o nome dEle, para adorar esse homem chamado Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.
E a palavra do Senhor fala que era muita gente, irmãos. E a palavra do Senhor fala aqui, ó, era uma figueira brava para ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Ele falou para Zaqueu: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Aleluia, Jesus. Muitas vezes o Senhor está falando para mim e para você: vem depressa para a minha presença, porque convém eu ir para a tua casa, convém eu ir para a tua casa fazer morada, convém eu ir para a tua casa libertar teu filho, convém eu ir para a tua casa te curar, convém eu ir para a tua casa te restaurar, porque todos os dias, irmãos, a gente necessita descer na presença do Senhor. Todo dia necessitamos descer na presença do Senhor Jesus. E o Senhor falou: desce depressa. Aleluia, Jesus. Nós temos que descer, irmãos. Naamã, ele teve que descer 7 vezes. 7 vezes ele teve que descer naquele rio. Aleluia, Jesus. Ele teve que mergulhar. Se nós mergulhamos, nós descemos. Aleluia, Jesus. Ele teve que descer, irmãos, para ver a bondade de Deus sobre a vida dele. A bondade de Deus sobre a vida dele. Muitas vezes a gente deixa o desânimo, o desespero, as aflições tomar conta das nossas vidas. Mas o Senhor está falando hoje para mim e para você: desce, desce depressa. O Senhor tem pressa sobre as nossas vidas, porque é através das nossas vidas que o Senhor trabalha nas vidas daqueles a qual nós temos apresentado ao Senhor. Qual é o nosso descer, irmãos? Estar na presença do Senhor. Qual é o nosso descer? Buscar o Senhor. Qual é o nosso descer? Orar ao Senhor. Qual é o nosso descer? Jejuar ao Senhor. Consagrar as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos algo do Senhor, mas como foi dito, o que nós estamos fazendo para o Senhor? Nós estamos descendo na presença do Senhor. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E quando aquele homem desceu, irmãos, e viu que aquele homem, aleluia, Jesus, não olhou para ele por inteiro, não recriminou ele por ele ser um publicano, não recriminou ele por ele ser um coletor de impostos. Deus não recriminou. Deus falou só: desce, desce depressa, porque convém eu morar e fazer pousar na tua casa. Aleluia, Jesus. E ali ele conheceu aquele Jesus. A palavra do Senhor fala que quando Zaqueu teve aquele encontro com Jesus, houve mudança na vida dele. Houve mudança. Nós temos que querer essa mudança sobre as nossas vidas. Muitas vezes estamos na casa do Senhor e achamos que o que nós fazemos é o suficiente. Nós achamos que o que nós fazemos é suficiente, irmãos. Vir ao culto é suficiente. Louvar ao Senhor é suficiente. Aleluia, Jesus. Mas Deus quer mais de nós. Ele quer mais de mim e de você. Aleluia, Jesus.
No culto de adoração, irmãos, a gente vem para adorar ao Senhor. No culto de adoração, nós viemos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Não importa se tem uma ou duas pessoas. O importante é que o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor se faz presente, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque quando nós entramos, nós não saímos da mesma forma. Assim como Zaqueu, quando desceu daquela figueira, irmãos, teve encontro com Jesus, ele saiu transformado. Aleluia, Jesus. E assim somos nós quando nós entramos dentro da casa do Senhor. Por mais angústia, por mais tristeza, independente do nosso dia, das nossas tribulações, quando nós saímos da casa do Senhor, nós saímos restaurados, nós saímos renovados, nós saímos dando glória e aleluia, nós saímos agradecendo ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Por todas as coisas, irmãos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muitas vezes não é como nós queremos, mas é como o Senhor quer. Aleluia, Jesus. E em tudo dá graça. E em tudo dá graça, irmãos. Temos que dar graça ao Senhor em tudo. Porque o Senhor cuida de mim e de você. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida daqueles a qual nós temos colocado nas mãos do Senhor. Muitas vezes estamos orando e falamos assim: Senhor, nós não estamos vendo. Eu não estou vendo com os olhos carnais. Mas se eu abrir os meus olhos espirituais, irmãos, eu vou ver a grandeza de Deus trabalhando sobre a vida daqueles a qual nós temos apresentado. Sobre a vida desse ministério. Sobre esse ministério a qual nós temos apresentado em oração, o Senhor tem trabalhado. E eu tenho visto o Senhor trabalhar neste lugar. Aleluia, Jesus. Eu tenho visto, pastor. Aleluia. E eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor. Quando eu vejo o agir e o mover de Deus neste lugar, o que Deus já tem feito neste lugar, eu digo: Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo, porque eu estou vendo o Senhor trabalhar. Eu estou vendo que esse ministério está tendo um encontro com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Zaqueu chama o Senhor para ir à casa. Aleluia. Porém, aqueles que estavam com Jesus, eles falam: Senhor, o Senhor vai levar este pecador. O Senhor vai na casa deste pecador. Aleluia. Mas Jesus, Ele veio para esses irmãos. Aleluia. Jesus veio para salvar aqueles que se haviam perdido. E Ele veio para salvar Zaqueu. Aleluia. Muitas vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. O que às vezes eu fico imaginando, irmãos, é que aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, que sempre andavam com o Senhor Jesus, vendo o trabalhar de Jesus, vendo a obra que Jesus fazia, como que eles podiam recriminar Jesus por estar indo à casa de Zaqueu, indo à casa de um publicano, indo à casa de um pecador, se Jesus veio para estes? Aleluia. Porque Jesus veio para salvar os pecadores. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala que um pastor de ovelha, quando ele tinha 100 ovelhas, quando subiu uma, ele foi atrás de uma. As 99, ele sabia que as 99 estavam lá. As 99 estavam aos pés dele. As 99 estavam cuidadas. Aleluia, Jesus. Ele foi atrás daquela que se havia perdido. Assim como Zaqueu. Ele era um judeu. Ele estava perdido. E Jesus o achou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando ele teve esse encontro com o Senhor, aleluia, a palavra do Senhor fala que ele se arrependeu tanto de tudo que ele havia feito, das coletas que ele havia feito.
do que ele estava fazendo com aqueles seus irmãos, com aquele seu povo. Ele falou: Senhor, se eu fraudei, eu devolvo. Mas ele não ia só devolver, ele ia devolver 4 vezes mais. Aleluia, Jesus. Quando nós temos um encontro com o Senhor, irmãos, o Senhor nos transforma de tal maneira que até mesmo a gente fica surpreso conosco mesmo. Aleluia, Jesus. Até nós nos surpreendemos conosco. O trabalhar de Deus, o amor de Deus, aleluia, Jesus, é um amor muito grande, é um amor muito lindo sobre as nossas vidas. E quando nós vemos este amor, irmão, sobre as nossas vidas, o cuidado dele conosco, aleluia, nós nos prostramos aos pés dele, assim como Zaqueu se prostrou aos pés do Senhor, porque houve mudança. E quando ele falou isso para o Senhor, que ele devolveria, não só uma vez, mas 4 vezes mais o que ele havia fraudulado, se ele tivesse fraudulado aquelas pessoas, ele devolveria 4 vezes mais. O Senhor, a coisa mais linda é o Senhor falar: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Nós podemos entrar por essas portas, irmãos, não importa como nós entramos. O trabalhar é de Deus sobre as nossas vidas. O trabalhar é do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós podemos entrar de qualquer maneira, mas tem que trabalhar. É o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que salva, é o Senhor que dá vida sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, todo dia nós temos que descer na presença do Senhor. É todo dia, porque nós somos pecadores também. Aleluia, Jesus. Todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor. E nós temos que descer na presença do Senhor Jesus, para que o Senhor venha, através das nossas vidas, irmãos, trabalhar sobre vidas que necessitam ser salvas, libertas, restauradas, libertadas e curadas. Aleluia, Jesus. Deus, ele não olha como o homem nos vê. Aleluia, Jesus. Quando Samuel foi para ungir o rei de Israel, quando Deus mandou Samuel ungir um rei de Israel, Deus já sabia quem ele ia ungir. Aleluia, Jesus. E Samuel, ele olhava a aparência. Deus olha o nosso coração. Aleluia, Jesus. O Senhor olha o nosso coração. Aleluia. Deus não olha se você tem dinheiro. Deus não olha se você é bonito. Deus não olha se você é preto. Deus não faz acepção. Ele olha o nosso coração. E ele olhou o coração de Zaqueu. E ele quis fazer morada no coração de Zaqueu. E o Senhor fez morada. E o Senhor trabalhou sobre a vida de Zaqueu. Aleluia, Jesus. E o Senhor transformou aquela vida e o Senhor salvou aquela vida. Aleluia, Jesus. Que nós possamos, irmãos, nesta noite, aleluia, descer na presença do Senhor Jesus. Porque o Senhor conhece o meu e o teu coração. Não importa o jeito que você está, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece no profundo e no oculto. Ele só fala para cada um de nós: abra o teu coração, para que eu possa entrar e fazer morada.
Porque é através desta morada que o Senhor faz a transformação sobre as nossas vidas. E nós temos que abrir, irmãos, nós temos que querer. Aleluia, Jesus. Porque quando nós chegamos no fundo do poço, que nós não enxergamos mais a luz, aleluia, a gente tem que lembrar que a luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu necessito, eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada, para que o Senhor possa entrar e fazer a transformação que eu necessito. Aleluia, Jesus. Assim como Ele fez na vida de Zaqueu. Aleluia, Jesus. Amém? Eu gostaria que o irmão marido louvasse. Oh glória, aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé, igreja. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Hoje é um culto de adoração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Zaqueu se transformou num adorador de Jesus. Assim como nós hoje estamos aqui na casa do Senhor, irmãos, nós estamos aqui para adorar, exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.